Olá, meu nome é Daiane Máximo e esse é o primeiro episódio do Fraga Podcast. Fala aí, gente. Aqui quem fala é Guilherme Borges. Sejam muito bem-vindos. Também vou estar aqui para apresentar o podcast junto com a Daiane. O podcast faz parte de uma ação do coletivo Verniz, a Fraga, que é um desdobramento da exposição Fragrante, onde a gente está construindo um diálogo com alguns artistas que participaram da exposição com a gente, que aconteceu em outubro de 2019 no CCBM aqui em Juiz de Fora. E hoje nós vamos falar da presença do corpo negro nas artes cênicas. Como esse corpo ocupa esse local de arte enquanto público, enquanto atriz, ator ou na direção. E os possíveis impactos poéticos, e atravessamentos que o teatro traz na nossa experiência enquanto negritude. Esse bate-papo ele vai ser mediado pelo Noah Mancini, que é artista, produtor, curador e membro do coletivo Verniz, e tem como convidados os artistas desfloranos Tainá Neves e Igor Ventura. Ei, gente, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do projeto Podcast Fraga e a nossa conversa hoje vai ser com o Igor e com a Tainá, que são atores juiz-foranos, já se apresentaram no projeto Verniz. E meu nome é Noah Mancini, eu vou conduzir essa conversinha nossa. Então, queria saber um pouco dos participantes, que tipo de trabalho, vocês desenvolvem nas cênicas, como se deu a entrada de vocês nas cênicas, assim, e como vocês se conheceram também nas cênicas. Seriam minhas primeiras dúvidas aí. Gente, meu nome é Tainá Neves, eu sou articuladora cultural do programa Gente em Primeiro Lugar, sou atriz da Companhia Santa Corte e também sou atriz do coletivo Mugambi. O meu envolvimento com o teatro começou em projeto social, desde ensino médio, Poupança Jovem, que eu entrei numa oficina de teatro e, assim, desde então não larguei mais, Vivo nessa relação aí de amor com o teatro. Isso tem uns 13 anos, 14 anos. Mas teatro profissionalmente mesmo, tá sendo mais desenvolvido agora com a minha companhia Santa Corja. Eu conheço o Igor porque ele é aluno do programa, Gente em Primeiro Lugar, aluno do Lucas, que é integrante e fundador do coletivo Santa Corja junto comigo. E trouxemos o Igor, com a gente, não é à toa que a gente já apresentou uma cena, Verniz, aqui no passado, e temos aí bastante trabalho sendo desenvolvidos, até nesse período aí da pandemia também. Tá sendo um período nada fácil, principalmente para nós, Sou formada em produção cênica no Machado Sobrinho, e é isso. Olá, galera. Eu sou o Igor Ventura, tenho 20 anos, sou ator há 6 anos. Iniciei no teatro em 2016 pelo projeto Gente em Primeiro Lugar e em 2018 eu fui convidado para fazer parte do grupo Ciaeita, que é o grupo que representa, a parte teatral desse projeto Gente em Primeiro Lugar. Eu conheci a Tainá através do meu articulador, que até hoje é meu articulador, Lucas Nunes. Eles são amigos, começaram a fazer teatro juntos e tal. Em 2019, a gente teve um contato maior por estar participando com a companhia Cieita e ela com a Santa Corja do Circuito Mineiro de Teatro. A gente viajava sempre juntos e tal. Ela, 2 anos, eu acho, depois que eu entrei no Gente, não sei muito bem direito, ela começou a trabalhar lá também, Então aí a gente foi se aproximando cada vez mais. E eu ainda não estava oficialmente na Santa Corja, mas já trabalhava com eles, já fazia bilheteria, ajudava muito na produção. E aí veio esse convite que ela estava já conversando com o Rafael Coutinho, que é o diretor da cena Carta ao Pai. E aí ela me falou: ai, bicha, a gente está pensando em fazer uma cena e tal, a gente pensou muito em você. Por que você não vem? Vamos fazer isso junto, vamos construir isso junto. Então eu construímos juntos, e a partir daí a gente começou a estabelecer umas outras conexões, uma amizade muito forte, e hoje em dia estamos aí, Estamos juntos, e agora em 2020 eu fui chamado oficialmente para entrar para a CIA Santa Corja, que é a companhia que ela também faz parte, Então, vocês falaram da Carta ao Pai, que vocês apresentaram na Fragante, lá na Galeria Heitor de Alencar, no CCBM, no Bernardo Mascarenhas. E, nossa, fiquei muito impactado quando eu vi essa cena. É muito forte, realmente, sensível também, o texto do Rafael Coutinho, E queria saber de vocês como é que foi apresentar essa cena curta num espaço de galeria
a questão do espaço, né, a questão do público ali também. Gostaria que vocês falassem um pouco mais, assim, de Carta ao Pai. Cara, assim, uma sensação muito louca, né? Muito louca, muito. Não sei se eu vou conseguir falar, assim. Mas a cena, ela consiste numa história, né, que o Rafael Coutinho ouviu, assim, porque ele é professor, então o professor tem muita história para contar, né, gente? Enfim, e aí ele trouxe pra gente essa provocação e eu e a Tainá fomos pesquisando, e aí que eu trouxe outras histórias, e aí a gente foi e moldou isso num texto, racializou o negócio, né? A cena curta. E, assim, participar com essa cena no Fragrante foi muito maravilhoso, foi muito legal. Foi, tipo, uma experiência que eu nunca tive, que eu acho que eu nunca teria de me apresentar numa galeria de arte. A gente se adaptou da melhor forma. O teatro é bom por isso, né? Porque a gente consegue, gente, a gente quer, a gente consegue, a gente vai para qualquer lugar. Vamos para rua, vamos fazer online, vamos fazer numa galeria de arte, vamos fazer numa galeria de arte, porque eu acho que isso, para mim, é uma provocação mesmo, sacou? Vamos lá, o que deu certo, o que não deu certo, mas aquele dia foi incrível, como eu disse, foi a primeira vez que a gente apresentou aquela cena, uma cena que a gente estava, tipo, muito ansioso para apresentar, porque é um trabalho que a gente estava querendo muito, que os ensaios estavam, tipo, muito bons, que as provocações eram maravilhosas, as nossas conversas, as nossas pesquisas ali foram pesquisas incríveis. Por isso que eu acho que até hoje, né? Nós estamos até hoje com essa cena, pronto para o que vier para fazer. Então, assim, sinceramente, eu acho que no Fragrante vai ficar sempre nos nossos corações, porque era pra gente, sabe? Pro nosso povo, sacou? Tipo, de artista para artista, de artista preto para artista preto, dentro de um evento de artistas pretos, sabe? Criando os nossos espaços. Então, assim, foi incrível, foi incrível. Tipo, foi muito bom mesmo a participação cênica de vocês. Ativou, acho que aquele espaço da galeria de uma outra maneira, assim, para quem tava ali naquele momento também, para o público. Mas tipo, é um espaço de galeria, né? Então as gatinhas já chegaram lá jogando uma cena. Eu acho isso massa, assim. E foi algo bem diferente mesmo, dentro dessa perspectiva, né? De, tipo, desse mix, assim, de poéticas que coexistem, né? E que é ótimo que elas coexistam, assim, é mais um pulsar ainda de arte preta na cidade. E aí, eu queria saber como que é fazer teatro em Juiz de Fora. Vocês dizem que essa própria entrada aí se deu através do Gente em Primeiro Lugar, que é um programa da prefeitura, e depois já foi debandando para iniciativas mais autônomas, mais independentes. E eu até queria saber, aproveitar, você falou que vocês têm a companhia, né? Vocês executam ações educativas, tipo aulas de teatro, enfim, e também atuam. E aí eu queria saber como que é essas desvantagens ou essas vantagens de se fazer teatro em Juiz de Fora, nessa questão do educar do teatro também, né? E é isso. Sim, na companhia, a gente ia iniciar o nosso curso, né, o ano passado, só que, infelizmente, teve a pandemia e tudo mais. Então, não conseguimos desenvolver essa oficina ainda. Mas, por exemplo, eu e o Lucas, a gente trabalha, e o Coutinho também, dando aula, mas, assim, em outros espaços, pela prefeitura, né, pelo Gente, o Coutinho pelo Estado. Mas dentro da nossa companhia é mais para produção mesmo de espetáculos. Mas, assim, futuramente, com certeza, a gente vai estar nesse processo de oficina. Eu acho que o Igor pode responder um pouco, né? Até porque ele é jovem, né? Ele tá com esse gás agora de fazer arte na cidade, que a gente sabe que existem vários fatores aí dificultantes. E às vezes é interessante ouvir dele. Então, eu acho que a gente enfrenta tudo que um grupo teatral ou que atores independentes, grupos independentes enfrentam numa cidade, né? Tipo, uma desvalorização mesmo, né, do nosso trabalho, assim, a gente tem que correr muito atrás mesmo, e estando lá, e sem muita ajuda de estatal, ou, sabe? Então a gente vai tendo aí que criar o nosso próprio público, a gente tem que fazer parcerias ou por amigos conhecidos de iluminação, e aí, às vezes, com o dinheiro da bilheteria, a gente ajuda um pouco, mas não como essa pessoa merece. A gente não consegue pagar cachê para todo mundo. O meu sonho, assim, é fazer uma peça onde a gente consiga todos os atores receber, a pessoa da iluminação receber, pagar uma pessoa específica para fazer,
figurino, uma pessoa específica para fazer o cenário, todo o indumentário. E aí eu venho muito numa pergunta que fica muito assim para mim, que é sobre essa questão do Brasil gosta de artistas ou famosos? Quando se tem, né, famosos aqui de fora, é uma outra recepção de público, a galera vai, a galera paga o preço que for, no Cine Teatro Central, e é muita gente, é para lá de 100, 200 pessoas. E aí, quando a gente, né, os artistas locais vão fazer uma peça, a gente vê muito uma resistência da galera ver a gente como profissional mesmo, ver a gente como pessoas, né, como trabalhadores, estamos ali como artistas e tal. E na maioria das vezes a gente vê uma resistência em pagar o nosso trabalho, em sempre querer saber se tem um desconto, uma meia, achar um absurdo a gente cobrar R$ 30, meia 15, R$ 20, meia 10. E a gente também, né, a partir disso, a gente tem a falta de apoio das mídias tradicionais que chegam em outras pessoas que às vezes a gente não consegue chegar pelas nossas redes sociais, a gente não consegue chegar fazendo panfleto na rua mesmo, né? A gente não consegue chegar. Então, esse da falta de apoio das mídias tradicionais é o que acarreta bastante problemas em algumas coisas. A gente teve diversos impasses aí no último espetáculo que a Atena fez, que foi os Dois Nós na Noite, que a gente fez no final do ano passado. A gente não conseguiu uma divulgação da mídia tradicional, não conseguimos mesmo. E aí a gente ficou muito, né, nessa correria de rede social, mas que não chegou para todo mundo, né? E aí, então, apesar disso tudo, vamos pro próximo, que é fazer teatro para os nossos, né? Independente de tudo, conseguir fazer teatro na nossa cidade, movimentar a cena artística da nossa cidade, sacou? Levar a arte, né, pro Juiz Florano e movimentar essa cena artística aí que tá foda, tá legal pra caramba, mas que com esses contras dificulta um pouco, mas como nós amamos fazer esse nosso trabalho, vamos fazendo, mesmo com essas dificuldades, vamos levar uma arte foda para um público foda também, sacou? Independente desse público ser pouco ou de não chegar em todo mundo que a gente quer que chegue. Arrasou, arrasou. E aí, agora, né, na pandemia, não deu para continuar as ações teatrais. Mas vocês já fizeram ações teatrais à distância? Como foi essa experiência do espetáculo à distância? Queria saber um pouquinho. A gente não parou, assim, desde que começou. A gente transformou, na verdade, até um espetáculo que era presencial para uma websérie. A gente criou quadros também. Então, assim, a gente é adaptável. Querendo ou não teve muito uma escolha, né? Tivemos que nos adaptar. Em dezembro, para finalizar o ano, assim, que foi um ano com muita produção mesmo, nossa, eu apresentei o espetáculo Dois Nós na Noite, foi em dezembro, com a Santa Corja, né? E o espetáculo é um espetáculo que propõe um passeio pelos universos das relações brasileiras, raciais, a preocupação da mulher em uma face da traição, o medo iminente da morte, uma opressão estética sofrida por mulheres negras, né, em uma sociedade que incentiva esse padrão de beleza eurocêntrico e esses processos de consciência assim, racial. E para mim, enquanto atriz, né, debruçar em um texto também que é de um escritor assim muito importante para a literatura brasileira e é apagadíssimo pelo racismo e para o movimento negro também, né? E traz também um enriquecimento enquanto artista preta em formação, querendo gerar uma necessidade de compor contas narrativas, né, da história assim do negro no Brasil e desconstruir também estereótipos presentes em montagens teatrais, que a gente já está cansado de ver aí, né? Tentando criar um espetáculo em que o negro é tema e também é, sobretudo, autor. E também diretora, né? Que eu dirigi e atuei na peça. E o autor, nem falei, né? O Kut, que é esse escritor maravilhoso, que poucas pessoas conhecem, e essa peça dele nunca tinha nem sequer sido apresentada. E fazer isso na pandemia, tipo assim, o audiovisual já requer muita grana, né? Para você apresentar um trabalho com qualidade de áudio, de imagem, não fica barato. Então, assim, eu, graças a Deus, pensei nesse projeto dessa peça, escrevi, passei no edital do Estado, para conseguir apresentar esse espetáculo. Então, assim, foi muito gratificante mesmo poder debruçar em cima desse processo e transformar um teatro para uma tela de celular, né? Que é muito loucura, assim. Eu tive muitos desafios enquanto atriz, né, para tentar me orientar ali, mas foi muito foda, assim, uma experiência de verdade que eu quero ter outras vezes, com certeza.
que foi uma apresentação, assim, de um plano de sequência mesmo, e o retorno foi muito positivo, sabe. Eu acho que a cidade também estava precisando de algo, assim, para assistir, sabe, para encerrar esse ano, encerrar tudo que a gente passou aí nesse processo de pandemia. Foi muito importante, por mais que teve várias dificuldades de espaço, de produtora, de dinheiro, foi muito importante fazer, e por isso que é muito importante também, né, ter esses incentivos, né, esses editais, para que a gente consiga sobreviver, né, de uma maneira assim. Amei, amei, muito bom. E aí, né, já engatando aí quando a Tainá fala desse autor negro, dessas políticas de não só de representação, mas de participação, né, em cena, seja enquanto atriz, enquanto diretor, enfim. Queria saber, assim, como que essa temática perpassa o trabalho de vocês. É na escolha do autor, é na escolha, às vezes, de um tema, né, como a Tainá mesma falou, tipo, da questão da mulher negra na sociedade, enfim. E até uma dúvida, assim, mais uma indagação, assim, como é se identificar para pegar e fazer a parada, mas como é também o depois, assim, como essa temática atravessa, ou vocês sentem, né, que atravessaram quem participou, quem assistiu, enfim. Quer falar, Igor? Primeiro pode falar. Então, eu fiz uma oficina incrível com uma mulher preta maravilhosa, a Rita. E ela trouxe muito essa questão, né, do corpo negro e essa questão da memória. E isso ficou muito, tipo, pra mim, sacou? Eu acho que essas questões pretas passam no meu trabalho a partir da memória, da herança, do ancestral, sabe? Então eu acho que isso também vem na questão desse público preto que assiste a gente, entendeu? Acho que toca esse público preto de uma outra forma, de um outro jeito, muito mais que essa tal de representatividade. O público preto vem de uma memória, de um ancestral, de uma herança muito rica e que eu acho que conecta a gente de uma outra forma, né? Tipo, eu acho que quando você tem aquela troca com aquela pessoa preta, a pessoa preta às vezes até vem falar com você, ela percebe coisas que nenhuma outra pessoa, e digo as pessoas brancas, elas não nem sequer, sabe, sentiram na hora, ou nem sequer, mas essas pessoas pretas reconhecem relações ali naquela cena, reconhecem relações no nosso trabalho artístico preto, reconhece outras formas que vai muito além aqui de eu tentar explicar, né? E eu acho que, por exemplo, que eu vou trazer aqui um relato, que a gente participou agora, nessa semana, de um festival também, enfim, e aí a gente participou com a mesma cena, Cartão Pai. No bate-papo veio uma mulher maravilhosa, falando sobre outras coisas, sobre coisas que ela viu, relação entre mãe e filho, entre mãe e filhos pretos, problemáticas que, tipo, as pessoas brancas nem sequer sentiram, sabe? Elas estavam ali para ver atuação, para ver, falaram que era dramalhão, que era novela demais. Então, tipo assim, eu acho que é isso. A partir do momento que me atravessa no meu teatro, na minha forma de fazer teatro, na minha forma de estar presente em cena, é algo ancestral, é memória, é herança. E eu acho que é o que atravessa também o público, esse público preto. É a memória, é o ancestral, é a herança, uma conexão que não tem como explicar, que é só estando ali, sendo o público ou sendo o artista que está se mostrando. Então, assim, eu acho que é sobre. Eu vou tentar responder um pouco mais sobre essa primeira questão aí, né, dessa poética negra, né, como que ela perpassa no meu processo criativo. Nós, pessoas pretas, estamos no processo de relacionar conhecimento com reconhecimento. Estamos nesse processo, assim, constante de reconhecimento de nós mesmos, das nossas histórias individuais, coletivas, regionais e principalmente também a nossa história, né, e memória de África, do nosso continente. O que veio de lá, né, como que veio de lá e as tentativas que aconteceram de apagar, né, esse conhecimento, essa filosofia, esses modos cotidianos, modo de ser, né, de cantar, de comer, de entender Deus, de entender o universo e de entender a arte, principalmente. Quando apagam isso, né, sobre uma ação violenta, pelo discurso, pela indústria cultural, e nós, pessoas pretas, assim, precisamos fazer esse retorno de volta, né, para rememorarmos
Eu acho que nem sei se é esse termo certo, mas o que somos, né? Como somos, as possibilidades do que podemos ser, esse olhar para trás para deslumbrar o para frente, né? O futuro. E dentro disso aí acontece a perspectiva de reconhecimento, né? Quando acontece a perspectiva do reconhecimento junto com o do conhecimento junto com esse reconhecimento, a gente tem a possibilidade de nós narrarmos novamente, né, as nossas próprias histórias, de não seguir um tempo histórico, um tempo espaço de antes, mas assim, um tempo espaço entendendo todo esse espiral de acontecimentos, né, que aconteceram com o nosso povo, com a gente, e entendendo para onde que a gente vai a partir disso, né? O que de melhor a gente pode trazer para o presente para desenhar esse futuro aí. Seja um futuro próximo, né, de amanhã, ou um futuro daqui a, sei lá, anos. E a gente entender isso é poderoso, né? Entender essa nossa existência, essa dimensão de tempo, ela nos traz esse poder, justamente para nós, pessoas pretas, entender também como narrar, como contar, como que eu vou fazer uma peça, como que alguém vai escrever um livro, desenhar um quadro, em que tempo, em que urgências eu vou narrar essas histórias. Então, atravessar, subverter, destruir essas narrativas que fizeram sobre a gente, sobre nós, que não dialoga mais. Não dialoga mais mesmo, para o que nós já conhecemos, né, e já reconhecemos. E no teatro eu acredito que, assim, a gente está tomando nas mãos o poder disso, sabe, através da arte. Como que a arte é poderosa, né, para atravessar essas dimensões aí de tempo, de espaço, para reformular essa nossa presença no mundo, que foi tão destruída, assim, né, pela branquitude e tal. Então, assim, nós artistas na cena temos acredito que essa responsabilidade, sabe? Para apresentar aí esse reconhecimento, né? Que às vezes ainda também está no processo, né? Eu estou olhando assim para mim, eu vejo como que isso é presente nos meus trabalhos, no teatro, sobre o que eu discutia lá atrás, quando eu comecei a fazer teatro, e sobre o que eu discuto agora, com mais consciência, com mais responsabilidade, porque também, assim, tem bastante a ver com o nosso amadurecimento artístico, que atravessa o nosso amadurecimento pessoal. E o dever do artista, como já dizia a nossa maravilhosa Nina Simone, é refletir o seu tempo, né? E as situações nas quais a gente se encontra. Então, é isso. Nós, pessoas pretas, precisamos nos responsabilizar pelo nosso destino. E nós, artistas pretos, a gente tem esse poder, sabe? Tem esse lugar para contar, para compor contra as narrativas. A gente sabe que o sistema da arte, né, é extremamente racista, como todos os sistemas que a gente vive, né? Que eles não compreendem as construções, as nossas construções artísticas, né? Como as nossas concepções mesmo, né? O que a gente cria, a medida dele, né? As suas medidas brancas que são miradas, né? Os pensamentos brancos, o sistema da arte ocidental, né? Que a medida deles para nossas construções. É sempre a medida deles. Não existe uma possibilidade mínima de um deslocamento de lugar para a gente, para entender que existe outras, né? Somos plurais, enfim. E o que vocês fazem com Fraga é isso, cara. É o que eu faço na minha arte também, é o que o Igor faz. Sabe? É não aceitar que as nossas narrativas sejam contadas por pessoas que não são pretas. Né? E um evento desse é foda, com artistas incríveis e que está sendo possível porque vocês não aceitaram isso. Então, assim, não tem como eu não colocar essas questões no que eu faço mais. Eu acho que já está para além. Assim, acho que a gente, por muito tempo, sempre fez, e vejo muito isso no teatro, né? Eu sempre fiz textos de pessoas brancas, né? O teatro grego, tudo sempre nesse rolê. E agora que eu estou conseguindo ter essa autonomia para conseguir compor essas contranarrativas. E o público, entrando no gancho do público, eu acho que entra muito nisso. Tem uma situação de um festival de teatro que a gente foi, e quando a gente foi apresentar sobre Capitu, que é uma peça que tá eu, pretaça, maravilhosa, no cartaz lá fora. E aí tinha uma senhora preta que trabalhava naquele teatro lá, passou, viu o cartaz e falou: eu vou assistir a peça dessa pretinha aqui. E tinha muitas pessoas pretas, e as pessoas pretas no final sempre ficam e abraçam e falam sobre essa importância. Então, assim, eu acho que é difícil mesmo acessar a massa, né, o grande público.
Mas eu acho que quando ele se vê ali, talvez ele cria, às vezes, um reconhecimento e essa vontade de estar lá e pô, por que não assistir isso aqui? Eu sou muito isso, assim, na minha vida, né? Mas, assim, eu já vou pensando nisso, né? Às vezes outras pessoas não têm já essa consciência, mas é uma coisa meio que inconsciente, mas que também dá certo, né? Esse reconhecimento e tal. Então, assim, o público preto, ele vai ao teatro, ele assiste as coisas, mas de uma maneira bem menos do que as pessoas brancas no geral, assim, isso com certeza. Só que aí o nosso objetivo também acho que é além, né? É trazer essas pessoas pretas para o público e também para o palco, e também para o texto, e também para a direção, tá também nesses lugares, porque só assim a gente consegue contar a nossa verdadeira história mesmo sobre nós, em plenitude, assim, artística. Acho que é isso, acho que eu respondi tudo. Ai, arrasou, irmã. É sobre isso, muito sobre isso. Nossa, muito obrigado pelo relato, inclusive. Eu me emocionei, arrepiei aqui quando você falou o negócio da senhorinha vendo o cartaz, querendo assistir a peça. Acho muito potente essa ativação que você diz, né? De ativar o espectador e aí ativar a pessoa enquanto criadora, às vezes, enquanto produtora de, de arte mesmo, assim, né? Criadora de formas de existência, que é essa urgência que a gente tem buscado. E já quero saber dos projetos futuros aí para esse ano, para 2021. Há projetos em contextos pandêmicos, há expectativa, né? Claro, todas trabalham com isso do retorno presencial, então, assim, queria saber também o que vocês andam aprontando aí nos bastidores para os próximos meses. Projetos, temos muito para esse ano. Falar para a galera seguir a gente no Instagram. Coletivo não, só Santa Corja mesmo, mas somos um coletivo. Ver os nossos trabalhos que foram desenvolvidos, né, em 2020 e os que vão ser desenvolvidos agora. Agora que a gente está para lançar a websérie de Sobre Capitu, que também é um espetáculo que a gente tá assim, né? Tira do espetáculo e do nada vira uma websérie, vira um curta. Mas é isso, está sendo muito legal. E utilizar esse espetáculo aí que eu apresentei no final do ano para tentar rodar em festival, né, e edital, estamos nesse lugar. E sim, se o segundo semestre, se Deus quiser, Margarida só venha, me vacina. Me vacina. Com certeza, expectativas para apresentar esse espetáculo e também outros espetáculos que estão sendo desenvolvidos, assim, que a gente tem um dramaturgo na nossa companhia, que é o Rafael Coutinho, que inclusive escreveu a nossa cena curta que o Igor apresentou na Vernissage ano passado. Ele tem um texto incrível e a gente já está debruçado nesse texto para também já voltar aí apresentando, que eu já estou louca para apresentar. Já, nossa, virtual é bom, mas, cara, nada é como teatro, né? E agradecer vocês de novo por estarem lembrando da gente, estarem trazendo a gente para somar com vocês. Eu sempre falo o quanto que isso é importante. Foi muito emocionante para mim participar da Venice mesmo. O ano passado, depois de vários acontecimentos com essa cena curta, de não conseguir nunca apresentar, tinha que ser para apresentar lá com vocês. Eu acho que era para ser mesmo. E espero que essa união se perpetue, né? Podem chamar a gente para tudo que a gente está indo, né, Igor? É muito legal trabalhar com pessoas de outras áreas também na cidade, porque é uma coisa que a gente não tem muito, né? Às vezes ficam sempre em núcleos. E é muito legal ter esse momento, sabe? Onde que eu posso ter a Paulinha, que é da fotografia, porque pro teatro eu também preciso de alguém para fotografar. E não é à toa que a Paulinha que fotografou a peça do espetáculo. Aí a gente precisa de alguém para fazer uma arte. Então, assim, querendo ou não, a gente já tá junto, né? Tá tudo misturado ali de uma maneira. E é muito importante esse encontro que vocês nos proporcionam. Ai, arrasaram. Muito obrigado pela participação. É isso, gente. Agradeço a todos que estiveram presentes. Agradeço o Igor, agradeço a Tainá, os ouvintes. Gente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer trabalhar com vocês. Siga a gente nas redes sociais, tanto eu, quanto a Tainá, quanto a nossa companhia, @Santa Corja, Igor Ventura, Tainá Neves no Instagram. Então, acompanhe a gente por lá, fique ligadinho nas coisas que vem muita novidade por aí. E é isso, muito obrigado, galera. Tudo, gente. Muito obrigada de verdade. Que manhã maravilhosa.
Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Agradeço o Igor, agradeço o Tainá, agradeço a todos os ouvintes. E nos vemos em breve, não é não? Ai, foi tudo, gente. Eu adorei a discussão que rolou, foi ótimo. E me chamou muita atenção, assim, como esse universo da arte, independentemente de qual forma de arte, né, de qual linguagem a gente está falando, carrega questões e paradigmas mesmo muito comuns, o que coloca a gente super como aliados nessa disputa de narrativas que se dá, né? Cada um fazendo o seu, enfim. Adorei, foi tudo. Verdade, também amei. E foi ótimo ouvir a Tainá e o Igor, né, e as experiências deles enquanto corpos negros dentro do teatro realmente nos leva a uma outra percepção de nossos corpos enquanto memória e colocar à tona também uma ancestralidade que é sempre muito presente no nosso ser, né, no nosso interior e nas nossas origens. Bom, esperamos que vocês também tenham gostado e que acrescente algumas novas reflexões no dia a dia aí de vocês. Lembramos que em breve lançaremos o episódio 2, que será um bate-papo sobre espaços de arte e espaços positivos em Juiz de Fora. E tem como presença a Paula Duarte, que é artista, articuladora, comunicadora visual, do produtor, curador e pesquisador de linguagens entre moda, vídeo e performance no Amancini, com a mediação do artista Guilherme Borges. Se você se interessou e quer saber mais sobre o projeto, o podcast e o coletivo, você pode nos seguir no Instagram, @vernizarte, ou também pode nos acompanhar pela plataforma do YouTube e SoundCloud. Os links estão disponíveis logo aqui abaixo. E o Fraga Podcast é realizado por mim e Daiane Máximos na produção, Amanda Cosmic e Larissa Angélica no apoio técnico, e os episódios estão sendo editados por mim, Camila Matias e DJ Francesca. Estamos contando com o apoio do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de Minas Gerais também. E nós ficamos por aqui. Até a próxima.